Está na hora do café missioneiro. Até as 2 Está na hora do café missioneiro. Até as 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Chulhando Argentina e Suíça. Apareceu o Michael Jackson no meu lugar. Eu não acredito. Ah, não sou eu mesmo. Que barbaridade! Como a operação, senhores, é de Matheus Rasta. É isso aí. Mas eu cheguei a me assustar ali, eu comecei a falar e apareceu o Michael Jackson. Vamos recompor. Começaremos agora o programa. Quem está nos ouvindo no FM não entendeu nada, né, Francisco Medeiros? Que agora Novos Horizontes tem aquela história do holograma do Michael Jackson pra fazer shows também. Daí então tá aparecendo até no Café Missioneiro. Nós vamos entrevistar ele ao vivo daqui a pouco. Sim, que loucura! E assim, tudo programado, tudo certo por aqui. E ele me coloca o Michael Jackson ali. Mas não tem fundamento. Aonde tu andava, Matheus Rasta? Ah, ele pulou sozinho. Ah, tá. Ele disse que pulou sozinho. Pois bem, eu vou começar... Tem vários assuntos hoje aqui. Vocês notaram que eu estou extremamente excitado na tarde de hoje, né, Francisco Medeiros e Thiago Meyer Mendes? Evidentemente, né? Será que é devido à Argentina e Suíça? Nós estamos olhando aqui no aparelhinho. Eu não sei, tu tá vendo o futebol aí? Essa questão aí do Fábio é mais com o Francisco. Tá bom. No dia em que o Plano Real comemora os seus 20 anos, a gente vai conversar sobre algumas coisas do passado e algumas coisas desses 20 anos. Também conversaremos sobre a expansão de uma opinião. Ela começou como sendo apenas uma frase no meio de um contexto que foi mal interpretada. O Nordeste é uma bosta, pois a partir de agora, a opinião expandida, o Brasil é uma bosta. Santo Ângelo poderia ser uma bosta, Francisco Medeiros? Com certeza, né? Para alguns pode ser, né? Muitos, né? Muitos acham isso, né? Mas o que eu vou dizer, né? O Peninha, coitado, ficou de bode expiatório da vez nos canais Globo, né? Eles têm uma patrulha, não só os canais de jornais, também a Zero Hora também sofre com isso direto. Tu faz um comentário, daí pensa ali o pontinho, que nem nós aquela vez sofremos, né? Eu fiquei me lembrando disso. O pessoal vizinho aqui, né? O pessoal de uma cidade vizinha ficaram muito, até aqui vieram nervosos, querendo saber quem era Francisco Medeiros. Queriam sangue, queriam meu pescoço, né? Mas na verdade não foi. Pois aqui na aldeia o que ocorre, o que aconteceu nas últimas 24 horas. Eu sei que olhos e ouvidos muito atentos de Thiago Meyer Mendes acompanharam a posse na Câmara de Vereadores, Thiago. Pois é, ontem indo para Santa Rosa de noite, junto com alguns amigos, escutando a Foi rádio. falar com o Mr. Catra lá, Não, é isso foi, então? Fui falar lá. É? Não. Que isso? Eu escutando a rádio, né? E você escutar as declarações dos nossos vereadores é algo incrível, né? Porque agora parece que já não tem mais pudor em falar as coisas que é, até porque ninguém escuta, né? Então eles pegavam... Devia ter umas 10 pessoas lá, ouvindo, e eles falando como se tivesse uma multidão, porque os aqui presentes, e as pessoas, as milhares de santo-angelenses, munícipes que nos escutam no rádio, essa é uma vitória de Santo Ângelo, o novo presidente da Câmara de Vereadores. Sendo que as AMs no começo da noite são obrigadas a baixar a sua potência para o mínimo possível. Isso é lei. E não pega em lugar nenhum, rapaz. Eu vou dizer que os discursos de ontem foram... Mas o que estavam falando tão fanamente assim, como é que é? Não, estavam falando do merecimento da posição dos vereadores e dos seus N projetos que barravam apenas, a única coisa que barrava era na falta de vontade do governo estadual em produzir alguma coisa, né? Mas que os vereadores todos eram amigos, todos andavam de mãos dadas, todos se ajudavam. Só que daí o Formenton falou que ele não conseguia 7 votos para conseguir fazer uma estrada no interior. Mas agora eu fiquei sem entender, né? Se ajudam. Se ajudam o tempo todo. E todos parabenizando o novo presidente que vai dar apoio
irrestrito pra ele, mas os caras não conseguem 7 votos. Alguma coisa tá estranha. Francisco Medeiros, o que o senhor disse? Mas ele não foi eleito com 8? Como é que pode uma coisa dessa? Não entendi agora também. Pois Tá, é, não. né? Vamos ser. Não, temos obrigação de ser claros aos nossos Não ouvintes. vamos fazer que nem o pessoal que pensa as notícias e fica falando é. mal Vamos dos lá. caras, né? Não, vamos falar. Vamos lá. Vamos falar mal por completo, né? Não, mentira. Não, ontem teve a eleição da Câmara de Vereadores dentro do acordo que foi feito no início do ano para recompor a mesa diretora. Os partidos da base aliada do governo passado assumiram a base aliada desse governo e estão juntos também na presidência da Câmara de Vereadores. Então foi composta até o meio do ano um candidato e após o meio do ano mais 6 meses Sempre outro assim. candidato. É um aquele acerto rodízio, eterno, Enfim. né? O rodízio Eu eterno. acho que o mais correto seria que nem a Câmara, a Assembleia Legislativa, cada ano um partido assume, dentro da proporção dos mais votados ou das maiores bancadas, vai a ordem para ficar... Eu acho que isso seria o mais justo, né? A representatividade E seria acabaria com essa jogatina de interesses aí, de troca de favor para conseguir a presidência. Então esse seria um ponto para também criar uma lisura com o parlamento. Isso é um gol aí, não? Não, tá Para criar uma lisura com o parlamento. Mas, enfim, ontem teve eleição, então compostos acordos para fazer essa nova mesa diretora. E aí, então, teve a posse do presidente Macvitz, né? Agora, então, enquanto presidente, além de filho da vice-prefeita, presidente da Câmara de Vereadores. Isso é tudo em casa. um avanço imenso para a democracia santangelense e mostra, então, a representatividade, a representatividade do parlamento e do governo municipal em Santo Ângelo, né? Diria que é um avanço imenso. O Antônio Carlos Magalhães ou o Sarney, né? Eles diriam Também, que é um também. ótimo avanço. Mas ainda sobre isso, eu gostei muito do relato que eu fiquei sabendo ontem, que a nossa vice-prefeita ia se candidatar a deputada estadual. Era candidata. Não Não é mais, ou seja, saiu a Mas o convenção. PMDB cortou. Não sei porquê também, né? Sim. Fiquei sabendo que Que tem convenção, que ser tratado com seriedade. Esse tipo de situação não é fácil, né? Tu ser candidato só para incomodar não tem fundamento. Tem que ter pelo menos uma proposta e vontade e trabalho para conseguir se eleger deputado, né? São no mínimo 45 mil votos que tem de ser feitos. Isso aí não se consegue com carnaval, né? Tem que ser muito mais que isso. Então, acontece coisas. Mas ainda dentro da posse da nova mesa diretora, a chapa contrária foi firmada em posição de, digamos assim, o que rola nos bastidores, né? Eu tô trazendo aqui isso que tô é o de que fofoqueiro interessa. aqui, né? Tô de Vamos lá. fifi, né? Rola nos bastidores que rolou processos internos para protocolo de projetos lá que foram meio duvidosos quanto à lisura das datas de protocolo lá. De protocolo, né? Tem como fazer isso? Ah, não sei, tem tudo, né? Vai saber o que pode acontecer nos bastidores, né? Mas que daí, por terem sido alteradas umas datas, alguns processos desse tipo, para ficar enquanto proprietário do projeto, né? Até acho que era aquele das ciclovias que nós estávamos defendendo e tínhamos encaminhados para a mesa de vereadores do nosso partido também, mas eles também levaram uma lograda nessa protocolação aí. Enfim... E acabou, então, sendo o atual presidente o que protocolou primeiro, né? Isso aí gerou um Mas todo desconforto. mundo sabe que a ideia é tua. Por exemplo, a gente tem gravações de 2 anos atrás aí do teu projeto. Mas é que aí... Independente isso, eu acho que, claro, tem a questão do pai da ideia e tudo, mas o resultado para a cidade que é o que importa. E eu acho tu como efetivamente é isso, né? se isso que tu estás levantando aqui, se isso for verdade, enfim, é lamentável se utilizar desse tipo de expediente, né? Nada mais literal do que expediente para definir essa questão. Mas é isso aí, né? Só que aí entra uma questão. Eu concordo que o benefício para a cidade tem que ser o maior, tem que ser a sociedade tem que ter Irrestrito, né? irrestrito. E com certeza o Francisco Medeiros aqui, a importância dele é com a sociedade civil em fazer a ciclovia para melhorar a condição de vida dos santangelenses. Só que me preocupa saber que alguém dos nossos vereadores usaria um subterfúgio assim, né? Se é que usou, né? Mas aí é uma preocupação, porque alguém que tem um domínio público, alguém que é Vox Populi, Vox Dei, como tá na frente da nossa Câmara de Vereadores. Está escrito lá.
Mas eu acho que a principal coisa que alguém tem que ter nesse motivo, nesse sentido, é uma lisura e dizer assim, ó, não, eu estou protocolando, mas a ideia é de tal pessoa, quero que essa pessoa venha e assine junto esse projeto, quero que a pessoa publicamente diga, não, você pode fazer, para mostrar que a pessoa é apartidária, quer busca o melhor para a cidade. Aí eu acho que é interessante, mas a pessoa se apoderar de alguma coisa do outro, isso é furto ou roubo, já diria o direito penal. Conclua, Francisco. Uma bosta isso, né? Pois alheio à polêmica que causou por dizer o Nordeste é uma bosta, o jornalista Peninha Bueno, Eduardo Peninha Bueno. Esse cara é gaúcho, ele nos anos 80 notabilizou-se por criar, junto com um grupo de amigos, um programa na TVE do Rio Grande do Sul denominado Pra Começo de Conversa. O programa que mudou a linguagem da TV no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, e que nos trouxe muita gente que está aí, muita gente boa. O Mauro Borba foi o último apresentador. No meio disso teve o Cunha Júnior e uma galera que seguiu diferentes caminhos, fazem parte dessa geração aí, da primeira metade dos anos 80, que, como eu disse, mudou um pouco a cara da televisão no Rio Grande do Sul. O Peninha, naquela época, já tinha uma grande biblioteca em casa. Certamente, há algum tempo eu andei lendo que ele teria 30 mil livros, e ele se orgulhava muito de dizer que todos esses livros que ele tinha lido mais de uma vez. O que é muito diferente de pessoas que têm livros em casa para bonito. Pois o Peninha, dentro de um contexto, dias atrás, disse que o Nordeste era uma bosta. Mas ele se referia a uma história que era uma bosta. Em 1630, ele tentava descrever a realidade do nosso país. Um país que, na verdade, nem existia como país e que tudo era muito difícil. Pois só isso foi pensado, só essa frase foi pensada, e aonde ela foi parar? No Facebook. O antro dos raivosos, dos críticos e dos que gostam de disseminar o ódio, segundo ele. Pois agora, o Peninha resolveu fazer o seguinte: ele resolveu dizer que o Brasil é uma bosta porque o mundo é uma bosta, porque a humanidade é uma bosta. E agora, o que vão continuar dizendo dele? Agora estão chamando ele de bosta, é óbvio, né? Pois ele critica também muito o que ele chama de redes antissociais, porque um dos motivos, até por isso, porque existem diversos perfis falsos que colocam para ele, ele como sendo o autor do tal do Eduardo Bueno na internet ou no Face, mas não é ele. Enfim, eu apresento essa história para vocês, já está meio batida até. Agora vocês olhavam o Michael Jackson, eu vi. Enquanto eu falava, eu espiei no monitor lá. Que barbaridade! Sem falar no delay, né? Que hoje tá danado. Mas que nem a cobertura da Copa do Mundo. É mais ou menos, né? A cobertura da Copa do Mundo. Tu ouve na M? Não. Eu estava tentando falar de um assunto aqui, tu volta para um mundo raso, Francisco Medeiros. Pois, Thiago, com a tua seriedade, a tua clareza, a tua objetividade, o que tu diz sobre isso, cara? Assim, o Peninha, ele tá se filiando com alguns outros intelectuais, artistas intelectuais brasileiros, né, que aos poucos ele começa a tentar tomar partido. Claro que com certeza o Peninha tá fazendo muito isso para se promover. Uhum. Isso é certo, porque se ele não quisesse fazer isso para se promover, ele teria escrito um livro. Mas não, ele prefere declarar de um jeito que as pessoas vão escutar e vão responder imediatamente. Sim. Porque isso gera notícia, gera mídia, e o Peninha já era alguém que já estava bastante tempo fora da mídia, né? Então, aos poucos, ele começa a voltar. Ele começa a compartilhar muitas ideias
muito próximas do Lobão também, que naquele livro dele, Manifesto do Nada na Terra do Nunca, começa a falar dos problemas da humanização brasileira, né? E eu gostei muito do que o Peninha falou essa semana. Ele falou que agora vai começar o maior programa de stand-up comedy do mundo, o horário eleitoral brasileiro, né? Com certeza ele fala isso porque ele quer audiência, mas muitas coisas que ele fala é verdade. E a questão da rede antissocial, nós temos isso aí, para ele ser seguidor claramente e já declarado do Bauman, um polonês, um sociólogo polonês, que falava dos problemas das redes sociais, que, aproveitando um provérbio indígena do norte, da América do Norte, Estados Unidos, que é muito fácil ser corajoso à distância. Sim. Né? Na internet, todo mundo, como você falou, os raivosos da internet, sendo que a maioria das pessoas não faria nada. Ele disse que o anonimato é o passaporte para se manifestar. Exato. Isso aí é algo muito interessante, né? Que é a forma, é o documento que o cara tem ali para falar a sua besteira, né? Sobre o Facebook também, essa frase aí, essa questão do Peninha me lembra muito aquela questão que está sendo divulgada há 2 semanas aí no Facebook, que é sobre os torcedores japoneses que recolhiam lixo no estádio. E daí todo mundo falando, meu Deus, como isso é bonito. Daí alguém postou no Facebook, cala a boca, que tu nem botar a louça na pia tu põe e tu quer falar do exemplo do japonês, né? Devia ser a mulher do cara esse, né? Já que tinha tanta seriedade, assim. Pois, rapazes, hoje também foi o último dia do senhor Joaquim Barbosa no Supremo, né? Então, palmas para ele e tal, né? Está indo embora, né? Ele deu cartão vermelho para ele mesmo, vocês diriam ou não? Não, na verdade ele cumpriu um papel ali que não se sabe muito bem qual foi, né? Ele fez toda aquela situação, se botou como enquanto um paladino da legalidade ali, mas a legalidade que valeu-se só para um lado da moeda, né? Os outros mensalões, os outros escândalos estão todos ali aguardando também a sua vez de dividir as grades da Pampulha com... Pampulha? Né? O presídio da Pampulha? Não, é isso. Papuda. Papuda. Presídio da Papuda. Pampulha ou Minas Gerais. Papudo também, não? Enquanto isso, os outros também estão em Minas Gerais, também é outro mensalão, né? Uniu ali um ao outro, ó. Então, também estão esperando ir pra cadeia, né? Então, que se faça valer a lei para todos. Eu acho isso. Foi muito louvável, serviu como exemplo, mas eu acho isso, eu estava pensando aqui também na questão do Peninha, do reforço dos estereótipos, esse do Lobão, de fazer se valer desse circo todo, enquanto a política brasileira reforça. Eu estava lendo uma pesquisa encomendada em 2004 por um instituto em Berlim, que avaliou a credibilidade das instituições na América Latina. Uma pesquisa em âmbito mundial, mas na América Latina em específico, 74% das pessoas não tinham credibilidade com os partidos políticos. Então isso tudo vem a corroborar esses índices negativos que depreciem muito a prática da política, que é tão urgente entre nós, né? Esse é um ponto importante. A gente fica aqui comentando isso, mas sem a política nós não seríamos nada, Claro. né? E isso reforça também talvez o ponto da crítica para buscar a informação correta. Só claro, o Peninha conseguiu isso para 5 ou 6. A grande maioria continuou compartilhando a bobagem, né, sem ler o todo. Então esse é o ponto principal. Ele criou um desconforto, conseguiu se promover, conseguiu chamar atenção para um ponto ali, mas aí a grande discussão, que é a reflexão, ficou de fora. Exato. Mas só o fato dele tirar as pessoas do zona do conforto, eu acho que já é um tanto quanto válido, né? E o problema não é a política. A política, todos nós somos seres políticos, né? A questão é a politicagem. E eu acho que isso está cada vez mais preso no cerne dos partidos políticos. Eu não tenho partido nenhum, mas o que a gente vê é que é sempre os mesmos políticos e cada vez menos políticos competentes saindo dos seus partidos. Então, alguma coisa está acontecendo errado, né? É o esvaziamento da vontade de se fazer política. Ou né? será que não é os partidos forçando que apenas aqueles que eles possam controlar fiquem no poder? Ou cheguem perto do poder? Eu digo pra vocês, o Peninha pode ser um chato, mas é muito melhor ouvi-lo do que ouvir, por exemplo,
o Ronaldo, como eu ouvi esses dias, o Ronaldo Fenômeno, dizendo que um time só ganha uma partida se fizer mais gols que o outro. E eu, por sorte, Mas e o Falcão eu estava... também, Não, né? eu ouvi ele dizer isso. E eu, por sorte, eu estava gravando, né? Porque tu pode gravar 2 horas da programação ali. Eu botei para trás, né? Para Rebobinou? rever. Rebobinou? Rebobinei o arquivo. E era exatamente isso que ele estava dizendo, dentro de um contexto ainda. Então, é melhor ouvir essas chatices ou essas opiniões que... Porque eu acho que o Peninha se empolga tanto nas conversas dele que ele acaba se perdendo, às vezes. Agora que eu pelo menos tenho visto ele quase todos os dias, ele engata uma quinta naquela loucura dele ali e acaba por se perder, ou a gente não consegue acompanhar o raciocínio dele, que pode, obviamente, também ser isso aí. Mas uma das coisas que eu tive que dar risada de mim mesmo, eu tinha comprado o livro, aquele Descobrimento do Brasil, numa das viagens, não lembro se de Porto Alegre para cá e tal, acabei perdendo o livro no ônibus, né? Não consegui terminar de ler o livro. E daí não comprei outro, mas eu estava quase preparado para mudar a minha concepção de toda a história do Brasil, até o momento que eu tinha chegado na leitura. Esse livro efetivamente influenciou muita gente, não sei se a tua geração, enfim, porque o livro agora já tem 10 anos, né? Ou pelo menos aquela série ali de livros, né? O que tu teria para dizer sobre isso, tu como alguém ligado a essa questão da educação e tal, esse tipo de releitura que ele proporcionou em relação à própria história do país, ela foi positiva, Francisco? Na verdade, ele não chegou a elencar uma releitura, porque ele reforçou, talvez, ele pegou pontos, nesse né? ponto, assim, aquilo que é o senso comum. Todo mundo sabe que o Nordeste foi coronelista, enfim, é mandado, tem os bolsões de pobreza extrema, que aí muitos julgam ser o que afunda o Brasil, quanto na verdade não é isso, né? O que afunda o Brasil é a grande elite econômica que sonega imposto, ou que não contribui, ou que ganha o Bolsa Família Empresário lá, que é o grande filão dos impostos do Brasil, que afunda o Brasil. Então ele reforçou um estereótipo porque tu pega o ponto do discurso da raiva, da defesa, contra a raiva da acusação, e fica aquela coisa que sobrou até para os gaúchos, bairristas aqui, que o cara é gaúcho e os gaúchos não querem saber do Brasil. Então tu fica pensando esses pontos e tu cria o atrito, ao invés de tu botar luz à discussão, né? Pois é. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. É bastante divertido o intervalo aqui também, pois há exatos 20 anos entrava em vigor uma nova moeda no país, o Plano Real. Ele foi parte de um plano homônimo, rapazes, para controlar a inflação. A novidade, eu me lembro, envolveu um batalhão de pessoas, uma super mobilização no país, uma super operação nos bancos. Eu me lembro que naquela madrugada, naquela noite em que o plano iria, na meia-noite ele entrou em vigor, aqui na esquina do Banco do Brasil, protegida pela brigada, pelo exército, tudo para garantir a troca, né? E muita gente tratou de ir aos caixas automáticos já naquela madrugada para retirar as novas cédulas. E como já era de noite, eu me lembro que em uma quadra e pouco o dinheiro já foi consumido aqui. Se tirou o dinheiro no Banco do Brasil e foi se tomar cerveja em reais na antiga... Chega a tossir, Leandro. Num lugar chamado Cadeira Cativa, que existia aqui na 3 de outubro.
Só para lembrar daquela noite, né? E ainda nesse sentido, já que só estou descrevendo um momento assim, enfim. Fato marcante na vida do gaúcho, né? Fato marcante. Não, é que eu me lembro, é que foi a história da meia-noite. Então, mais ou menos o pessoal fez essa turma ali, enfim. Não que isso seja marcante. A questão, então, é que foi se gastar o dinheiro o dinheiro novo ali, né? Mas enfim, hoje pela manhã eu pesquisava alguma coisa sobre isso e encontrei a reprodução de anúncios de jornal, em especial da Folha de São Paulo, dos produtos, das propagandas de jornal daquela época, e a gente dava uma olhada aqui. Impressionante, né? O preço se comprava uma televisão Philco 20 polegadas por 6,6 milhões de cruzados novos. Imagina que monte de dinheiro, ou enfim, é um número astronômico, né? Imagina quanto custava um veículo naquela época, né, rapazes? Então é isso, esses 20 anos muito mudou e o interessante de se ver as críticas, por exemplo, do Lula. O Lula publicou um artigo no jornal no primeiro ano não sei se foi ele que escreveu, alguém pode, foi ele, será? É possível que não. Possivelmente que não. Possivelmente não. Alguém escreveu e colocou o nome do Lula num artigo falando que o Plano Real não ia dar certo e dizendo que colocou os valores nas alturas e tal. Então é isso, eu apresento esse tema para que a gente converse um pouco sobre ele. Deixar o Francisco começar, que ele é da época da troca do Plano Real. Eu não tanto assim. Não tem um fato marcante de trocar o dinheiro pro boliche, né? Não é comigo. Não, mas realmente da construção do plano, as críticas eram muito severas pela decorrência de planos malfadados, né? Saímos da crise que assolou o Brasil desde a década ali, final de 1970 até o ano 2003, né? Então a crise perdurou, tivemos ali mais de uma década perdida nesse processo, né? Então essa crise foi feita, o Plano Real está aí, é efetivo, funciona, só que efetivamente o Plano Real não atingiu as mazelas do modelo econômico brasileiro. Então por isso que a gente ainda tem inflação disfarçada com redução do IPI, essas medidas, digamos assim, consumistas para sanar processos macroeconômicos muito mais complexos. Então, enquanto não houverem as reformas tributárias necessárias para se ter um país soberano que possa exercer o controle do dinheiro que os especuladores monetários utilizam dentro dele, esse sim vai ser o ponto da grande revolução para o Brasil ser uma democracia plena, uma soberania e, quiçá, um país desenvolvido, como tantos criticam por nós não sermos, né? Então esses são os pontos. Eu digo sempre que o companheiro Brizola não ganhou a eleição porque ele representava lá, nós precisamos de um serrote para cortar essa perna podre do modelo econômico que as elites brasileiras empregam. E isso se perpetua até hoje. Ele não seria eleito presidente porque ele continuaria com o mesmo discurso e o modelo econômico efetivamente é o mesmo, né? Trocou-se os economistas do Fernando Henrique Cardoso pelos economistas do Lula, que, enfim, são todos farinha do mesmo saco. Todos estudaram nos Estados Unidos, com os modelos sindicais norte-americanos, mas, efetivamente, as escolas do Delfim Neto ali continuam, assim, fazendo a gestão econômica dos bancos centrais brasileiros, né? Pode-se ter alguma diferenciação quanto à parte mais radical dos partidos, mas quem continuou dominando o modelo econômico foi as alas que eram ali mútuas, o Mercadante, enfim, aquela turma toda lá do estado de São Paulo. O Plano Real, ele tem uma concepção que ele foi uma salvação da crise que assolou a América Latina. Muito importante lembrar que de 92 a 96 a América Latina passou pela maior crise que a América Latina passou até 2007, 2008, né? Seria a Grande Depressão da América Latina. A década perdida. Exatamente, a década perdida. Onde não se investiu em infraestrutura porque os Estados Unidos não bancava a infraestrutura na América Latina e sim nos tigres asiáticos, né?
que foram os anos dos tigres asiáticos. E o Fernando Henrique Cardoso, claro, com a sua grande equipe, começou a pensar um novo plano econômico para o Brasil. E foi desenvolvido o Plano Real em 1992. Ele era da equipe econômica, né? Sim. Ele Até o 5º ano, ele foi considerado, foi muito respeitado, credibilidade, o país inteiro, naqueles 5 primeiros anos, o tratavam muito bem, né? A partir da crise em 99, ali que a coisa preteou. De uma hora para outra, porque existia a paridade dólar real. Sim, Sim. Em 99, de uma hora para outra, a desvalorização, o dólar passou a valer R$2. Claro que no final daquele ano ainda baixou para 1,70, 1,80 e tal. Mas ele perdeu muito valor que Mas porque, na verdade, assim, ó, o real teve 2 evoluções importantíssimas para a economia brasileira. Foi a primeira quando ele entrou, que ele entrou com muita reserva de moeda e muita reserva de dólar, porque o Brasil se endividou para comprar dólar para segurar uma nova moeda. Logo depois, isso em 94, em 96 ou 97, agora eu não lembro, o Brasil fez outra coisa que alterou totalmente a economia brasileira e segurou a crise até 99. Porque a Argentina começou a sofrer essa crise, em 96. E o Brasil não sofreu essa crise porque naquela época o real se tornou câmbio flutuante. E com o câmbio flutuante... Quando o câmbio é fixo, hoje em dia nem o dólar tem o câmbio fixo. Na verdade, hoje em dia não, desde 1947. O real com o câmbio flutuante, ele varia. Logo, ele pode fazer com que você desvalorize a sua moeda para a crise te afetar menos. Para a inflação e a deflação de juros... Afetar menos os grandes empresários. Né? Não, mas na verdade não, porque olha só, por que aconteceu o problema, por que está acontecendo em 2007, 2008 e quase quebrou Portugal e Espanha e a Grécia? Porque eles não tinham uma moeda própria para poder desvalorizar. Como eles tinham um euro que tinha que se manter forte, eles não poderiam desvalorizar a moeda. E a prova que não afeta só o grande é lá, porque agora as pessoas não estão nem recebendo salário. Eu queria chamar a atenção, aproveitar essa data para chamar a atenção de uma coisa que cada vez mais pessoas no país estão tratando de fazer, que é uma espécie de um boicote ao consumo, porque vamos tentar, eu vou primeiro ter que apresentar um cenário para vocês. O cenário seria mais ou menos o seguinte: nós trocamos, então, essa inflação galopante de 20 anos atrás por preços altos demais se comparar aos mercados externos. A questão dos veículos... Paraguai? Não. Ao México, à Argentina, aos Estados Unidos. Eu vou dar o exemplo dos veículos. Por exemplo, o mesmo carro, o Gol... Vamos dar o exemplo claramente. Um Gol que aqui no Brasil custava 33, eles conseguiram baixar para 28... ou 29, se compra por 21, 22 na Argentina e por 18 no México. Tá? Isso aí é um assunto que todo mundo sabe. Outra coisa, se fala em relação ao preço dos restaurantes, por exemplo. A comida, quilo, em determinadas cidades custa 37, 38 reais, em outras cidades, se custa muito perto uma das outras, custa 27, 26, 25. Um barril de chopp, tá? Já que tu me acusou antes, eu gosto. Um barril de chopp que custa, por exemplo, num supermercado, custa 40 reais, eu digo esses de 5 litros, tu vai consumir ele em outro local que não seja um supermercado, paga-se 170, 180 reais pelo mesmo produto. Que história é essa? Então, o que está acontecendo no nosso país é uma conscientização de algumas pessoas que estão simplesmente boicotando isso. Eu me incluo nessas pessoas. Por exemplo, em relação à compra de um automóvel 0 km.
Eu botei na minha cabeça que eu não vou comprar um carro 0 km porque ele custa muito caro. Porque ele sai da concessionária e desvaloriza Exatamente. 20%. Exatamente. Então, nesse sentido, se mais pessoas fizerem isso, e essa corrente, eu só lamento que esse tipo de corrente, ela vai até ali. Ela não se transforma efetivamente numa postura, vamos dizer assim. Então, essa questão eu colocaria para vocês. Nós vivemos, na verdade, um país de preços, e esse é um assunto que já começou há algum tempo essa discussão, a história dos preços surreais, né? Já que a gente Mas se manifesta... em Santo Ângelo, né, nós vamos em Aqui? jantar, em restaurantes aí, é surreal. Vou começar a fazer o bigodinho do Salvador Dali para chegar lá e coçar o bigode na hora de pagar a conta, porque não dá para ser feliz, né? Então é situações que tem que ser feitas, sim, a denúncia e a reclamação. Só que aí tu vai do comerciante muito esperto, né? Tanto que é o dono do boliche lá que se aproveita dessa onda criada em torno de uma suposta inflação e desvalorização da moeda, que vai lá e aumenta o preço. Continua pagando talvez ali R$3 mais e cobra 35 mais no produto final. Mas, Vamos lá. Ao meu parecer, isso é uma questão também do povo santo-angelense. Eu acho que você está falando, tem um pensador argentino, Sérgio Latouche, que ele fala sobre o decrescimento sereno, que é exatamente essa questão de passar a mudar o modo econômico, porque hoje em dia, se um país não cresce, não se consome mais, o país não cresce. Logo, ele entra em algum problema. Que é o liberalismo que os Estados Unidos implementou e que está provando que não dá mais certo, né? Dá certo para meia dúzia de países. Tá, mas que saída tu se daria para isso? Mas a questão é o seguinte, eu vejo que também em Santo Ângelo, sobre a questão do comércio aqui, porque as pessoas querem sentar lá em tal boteco para dizer que tem dinheiro para pagar, e daí pagam R$9 uma long neck de Heineken. Isso eu nunca vi coisa igual. Daí o cara fica reclamando, mas tá muito caro. Daí tu atravessa a rua, tu compra por R$5 1 litro de Brahma, R$6 1 litro de Brahma. Mas é pra estar sentado naquele lugar, né? Então eu acho que tem muito a ver com o consumidor santo-angelense. Eu acho que isso é o consumidor brasileiro, na verdade. Ele quer ser exclusivista. Ele quer estar sentado no bar que custa R$9 pra dizer que ele pode pagar R$9. Não importa se ele vai comer miojo o resto da semana. Ele vai tomar 10 long neck de Heineken a R$9. Eu vou pro Rio, eu vou passar fome o resto do mês, mas eu vou pro Rio no final da Copa do Mundo. Falando nisso, tu vai pra FanFest. Claro, Semana rapaz. que vem. Eu acho que eu vou Tu não estará aqui, né? Não, na final eu vou estar lá. Eu acho que eu vou pro um espaço Brahma pra ser exclusivo, né? Porque eu quero ostentar no Rio de Janeiro, né? Yellow Block. Mais ou menos isso, né? Vou lá ver se eu consigo tumultuar. Que bárbaro. Nós temos que começar a repensar algumas coisas, né? Sem política pública, esses decrescimentos nunca vão alcançar o Brasil inteiro. E não é do interesse da política pública fazer alguma coisa assim. Então a realidade é o seguinte, a gente como nação tem que parar de se importar só com o PIB, né? A gente tem que começar a se importar com outros índices. Parar de achar que produzir mais, comprar mais é melhor, porque comprar mais a gente vai importar tudo da China, porque é mais barato. E daí o pobre empresário gaúcho vendendo sapato não vai conseguir distribuir pro próprio estado pelo mesmo preço da China. E daí se faz um liberalismo econômico, se fala que o Brasil está abrindo as portas para a China porque é um parceiro comercial, mas na verdade é um parceiro comercial que está injetando 1 bilhão na economia a curto prazo e a longo prazo está roubando, está destruindo todas as pequenas e médias empresas. As empresas grandes ainda vão ser um pouco mais fortes, vão durar um pouquinho mais tempo, mas também não vão durar para sempre. E uma questão que o Francisco fala que que eu vejo que a maioria das pessoas não percebe, que há um paradoxo na economia. Ou você tem um estado social, né, e você tem uma economia hard power, que é uma economia dura para não ter muita entrada de produtos de fora. Tipo a Alemanha? Não, na verdade, tipo o que o Brasil tenta fazer, mas não consegue por causa da pressão externa. Só que nessa economia você protege as empresas nacionais e você precisa criar Bolsa Empresa, você precisa criar Bolsa Rico, mas para criar Bolsa Pobre você precisa criar Bolsa Rico, senão ninguém vai mais ter empresa. Ou você abre o país, você faz um soft power como é nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Índia,
China, e você, apesar da China ter algum viés da economia planificada, você abre as porteiras e vai injetar dinheiro na economia. Só que, se você não injeta o suficiente, todas as suas empresas estão fadadas a quebrar. E o Brasil não tem dinheiro suficiente para investir hoje em dia nas suas empresas. Logo, para nós continuar do jeito que nós estamos, nós precisamos sim diminuir imposto do pequeno, do médio e até do grande, porque o grande ele não consegue competir com o produto da China. Nós tínhamos a empresa aqui, a Piccadilly, no Rio Grande do Sul. Piccadilly teve que ir para Bahia para vender no mercado baiano, porque lá não entrava os chineses. No mercado gaúcho, a Topper teve que sair daqui. Azaleia. Então, tu vê marcas tradicionalmente gaúchas, mas por quê? Foi inundado o mercado por sapatos chineses de cortiça que duram 6 meses. E as pessoas vão e compram e não querem gastar R$10 a mais por um sapato gaúcho, que vem que ele polui menos, vem que ele é melhor, que ele desenvolve a nação, e querem falar que a economia brasileira é uma bosta. Mas o cara não consegue nem quando vai no mercado olhar de onde é que veio. Se veio de Juí ou se veio da Bahia um produto. Isso não é bairrismo, isso é começar a pensar consciente, pensar local para agir em todo o Brasil, né? Que emocionante. Pois Parabéns. Este Thiago Meyer Mendes, para quem não conhece, ele é uma pessoa muito preparada para falar sobre isso e eu fico muito contente de tê-lo aqui às terças-feiras junto com Francisco Medeiros, esperando sempre sermos bem interpretados no que apresentamos aqui. Muito boa tarde, o Café Missioneiro retorna amanhã. O professor ficou para a próxima semana, então? Ficou. Ficou. O professor fica para a próxima semana. E tá 0x0 o jogo da E tá Argentina 0x0 e o Suíça. jogo. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.